Fala galera, beleza? Agora vamos para o nosso vídeo de agora, cujo tema é Hades, a morada dos mortos. Onde fica e como é? Pessoal, sempre tivemos essa questão: o que acontece depois da morte? Segundo a Bíblia, segundo as Escrituras, existem basicamente duas posições. A primeira é que a morte é um sono sem sonhos. Nós morremos e ficamos num estado de inconsciência até a ressurreição. Daí, ressurretos, nós seguiremos com Cristo para o reino dos céus. Beleza. Vou falar dessa posição no próximo vídeo. Nos próximos vídeos eu vou falar sobre essa posição. Mas existe uma segunda posição. É aquela de que existe uma consciência depois da morte. E é sobre isso que nós vamos falar agora. Pessoal, vocês já viram que lá no livro de Samuel, o rei Saul, ele chama uma médium, uma necromante, uma pessoa que conhece ciências ocultas e que consegue contato com os mortos. Ele chama essa pessoa e manda que essa pessoa faça contato com o profeta Samuel. E assim que rola o contato, o espírito do profeta Samuel, ele chega falando bem assim: por que me perturbas, me fazendo subir? Quer dizer que o profeta Samuel estava subindo de onde? De onde? Do Hades, da morada dos mortos? Da sepultura, do Sheol, do inferno? Inferno no contexto de sepultura, de morte, morada dos mortos. Outra coisa, pessoal, vocês já perceberam lá em Apocalipse, eu vou abrir aqui as escrituras, escrituras, só um momento, vou abrir devagar aqui, precisando do cordeiro, quinto selo, sexto selo, aqui diz bem assim, Apocalipse capítulo 6, versículo 9, diz assim: quando ele abriu o quinto selo, contemplei debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que proclamaram. Eles exclamavam com grande voz: até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, esperarás para julgar os que habitam em toda a terra e vingar o nosso sangue? Então para cada um deles foi entregue uma vestidura branca, e foi-lhes orientado que aguardassem ainda um pouco mais, até que se completasse o número dos seus irmãos, que, como eles, foram servos, e que, da mesma forma, também deveriam ser mortos. Pessoal, percebam que o apóstolo João, na visão do Apocalipse, ele vê almas debaixo do altar, né, em toda essa simbologia, não é? E as almas, elas buscam justiça, elas clamam: até quando, Senhor? Não vai nos vingar a nossa morte, julgar o mundo? Essas almas clamam, morreram, mas ainda clamam nesse lugar. Nesse lugar descrito como debaixo do altar. Isso é uma coisa muito interessante. Está simbólico o Apocalipse, é claro, mas é algo interessante. Pessoal, eu vou colocar um vídeo das minhas experiências com o mundo dos sonhos. No próximo vídeo eu vou colocar. No próximo vídeo vai ser as minhas experiências
no mundo dos sonhos, mais conhecido como paralisia do sono. Vou colocar esse vídeo para vocês depois. Mas, veja bem. Lucas, capítulo 16, versículo 19 em diante, fala da parábola do rico e do Lázaro. Vamos ler? Olha só. Havia um certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que dispendia todos os dias de sua vida de forma regalada. Um homem rico que sempre teve tudo na vida e vivia de forma displicente, sem preocupações, aproveitando de tudo, do bom e do melhor. Versículo 20. E havia também um outro homem chamado Lázaro, que cobertos de chagas, vivia a esmolar e fora abandonado no portão do homem rico. Ou seja, no portão da mansão do homem rico existia um outro homem, totalmente oposto em questão de riquezas. Ele era mendigo, ele vivia pedindo esmolas e ele tinha muitas feridas pelo corpo, muitas chagas, não é? Ou seja, a vida dele era totalmente oposta à desse homem rico. E pior, ele ficava pedindo comida e esmolas na porta do homem rico. Versículo 21. Lázaro ansiava por alimentar-se ao menos das migalhas que porventura viessem a cair da mesa do rico. Até os cães vinham lamber suas feridas. Beleza? E assim chegou o dia em que o mendigo morreu e os anjos o levaram para junto de Abraão. Mendigo morreu e foi levado pelos anjos para perto de Abraão? O que significa isso? Versículo seguinte. Entretanto, o homem rico também morreu e foi sepultado. Então, homem pobre morre, é levado pelos anjos para um lugar junto de Abraão. Homem rico morre, não é? Morre também. E o que acontece? Versículo 24. Não, versículo 23. Mas no Hades, ou Sheol, o inferno, mas no Hades, onde estava em tormentos, ele olhou para cima e observou Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado. Veja bem, uma consciência pós-morte. O Lázaro foi levado para perto de Abraão, mas o rico não foi junto com Lázaro. O rico também morreu. O rico foi para um lugar onde estava em tormentos, e esse lugar é o Hades. Em tormentos. E o rico, ele olha para cima nesse lugar e vê Abraão junto com Lázaro. Versículo 24. Então gritou, o rico gritou, Pai Abraão, tem compaixão de mim e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porquanto estou sofrendo muito em meio a estas chamas. O rico foi para um lugar onde ele estava em sofrimento.
nesse lugar, ele consegue observar Abraão de longe com o pobre que ele não alimentou. E nesse lugar, o rico, ele pede para Abraão: Pai Abraão, tem compaixão de mim, manda que Lázaro molhe a ponta do dedo em água e me refresque a língua. Olha só como é esse lugar. Ele pede não um copo d'água, mas que pelo menos uma gota de água refresque a sua língua. Ou seja, lugar de tormentos, e estava com muita sede. E ele fala: porquanto estou sofrendo muito em meio a estas chamas, um lugar de fogo. Versículo 25. Então Abraão lhe replicou: Filho, recorda-te de que recebeste todos os teus bens durante a vida, e Lázaro foi afligido por muitos males. Agora, entretanto, aqui ele está sendo consolado, enquanto tu estás padecendo. E além do mais, foi colocado um abismo entre nós e vós, de maneira que os que desejem passar daqui para vós outros não consigam, tampouco passem de lá para o nosso lado. O lugar, Abraão fala que tem um grande abismo que divide os dois lugares. Quem está em um lugar não pode ter contato com o outro, e quem está no outro não pode ter contato com esse. Um lugar de tormentos e sofrimento para o rico, em que ele sente muita sede, pede água e está sendo atormentado em chamas. Já no outro, um lugar de descanso, onde Lázaro é consolado por Abraão. Diante disso, o rico suplicou: Pai, então eu te imploro que mandes Lázaro à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos. Permite que ele os avise, a fim de que eles também não venham para este terrível lugar de sofrimento. Olha, o rico está pedindo para Abraão permitir com que Lázaro volte à vida, ressuscite e avise para os irmãos dele se converterem ao Senhor, para que não caiam neste lugar de sofrimento. Contudo, Abraão lhe afirmou: eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Mas ele insistiu: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, certamente se arrependerão. Abraão fala: olha, eu não posso fazer isso. Eles têm a lei e os profetas. Eles têm Moisés. Eles têm os profetas. Que eles ouçam a Bíblia, a lei e os profetas. Aí ele fala: não, mas se alguém ressuscitar dos mortos e falar do que existe aqui, neste outro estado de existência, eles vão se arrepender. Abraão, concluindo, lhe afirmou: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se permitirão converter, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Ou seja, Abraão fala: gente, é o seguinte, os de lá, os que estão vivos, eles têm Moisés e os profetas. Resumindo para nós, aqui nós temos a Bíblia. Nós temos a Bíblia. Aí o rico fala: por favor, se alguém ressuscitar dos mortos e falar do que acontece aqui, eles vão se arrepender. Aí Abraão fala: se eles não ouvem Moisés e os profetas, muito menos ouvirão se alguém dentre os mortos ressuscitar e falar isso sobre ele. E é pura verdade, gente. Ainda que alguém que ressuscite dos mortos,
aqui, nesse mundo de agora, ressuscite dos mortos, saia no jornal, uma pessoa ressuscitou dos mortos, e ela contar o que acontece no mundo dos mortos, não vão acreditar. Sabe por quê? A maioria das pessoas não vai acreditar, porque elas não ouvem a Bíblia. Se elas não ouvem a Bíblia, muito menos ouvirão se alguém ressuscitar dos mortos. Então o negócio parece ser sério, não é? E assim, muita gente vai para lá, muita. É questão, a porta estreita é a porta que vai para a salvação. Agora a porta larga é onde toda a galera está indo. Muita gente, certo? Entre 1000 que vão, um vai para o céu. É isso que acontece basicamente. Então é uma coisa muito séria. Então, gente, raciocina. O que significa isso? O que significa a parábola do rico e Lázaro? Ela não é interessante? Não é interessante? Não é interessante a gente ver que existem dois lugares, uma separação ali quando ocorre a morte? Não é? Mas não vamos estabelecer nada aqui, porque ainda vamos dar outra opinião no outro vídeo. Mas, para complementar, veja o que eu achei. Vou ler. Não está nas escrituras, tá? Está num livro fora da Bíblia, que é o livro de Enoque. Então, não tomem isso como doutrina, pois não está na Bíblia o que eu vou ler agora. Livro de Enoque. Dali, partimos para um outro lugar, e ele mostrou-me do lado do ocidente um conjunto de montanhas imensas e altas, de rocha maciça. Havia 4 cavernas profundas. Havia lá 4 cavernas profundas, amplas e lisas. 3 delas eram escuras e uma clara, tendo no centro dela uma fonte de água. Então eu disse: como são lisas essas cavernas, como são profundas e escuras. Ou seja, Enoque, na visão espiritual que ele estava tendo, na viagem espiritual que ele estava tendo com o anjo, ele viu um lugar onde tinham 4 cavernas. 3 delas eram escuras e uma era clara, e dessa clara descia uma fonte de água a jorrar. Respondeu-me então Rafael, um dos santos anjos que estavam comigo: estas cavernas foram criadas para abrigar as almas daqueles que morreram. Foram criadas para reunir todas as almas dos filhos dos homens. Estes lugares foram constituídos para sua morada até o dia do seu julgamento, até o final do prazo e do tempo pré-estabelecidos, quando então ocorrerá sua sentença. Então que Enoque fala? Então eu ouvi os gemidos do espírito de um dos filhos dos homens que havia morrido e cujos lamentos chegavam até o céu. Lembra que os espíritos lá de Apocalipse clamavam por justiça? Agora Enoque está escutando um espírito de alguém que já morreu clamando também por justiça. Perguntei então ao anjo Rafael, que estava junto de mim, de quem é este espírito que se lamenta? De quem é esta voz cujo gemido chega até o céu? Então ele falou-me: este é o espírito que saiu de Abel. Ele foi golpeado e morto por seu irmão Caim, e assim emite queixas contra ele, até que os descendentes desse sejam eliminados da terra e a sua raça desapareça dentre os homens. Rapaz, é um negócio complicado e assustador também. Em seguida, perguntei sobre as cavernas. Por que estão separadas umas das outras? Respondeu-me: 3 desses espaços foram preparados para manter segregados os espíritos dos que estão mortos, mas uma seção foi reservada para os espíritos dos justos, onde jorra uma fonte de águas límpidas. Ou seja, das 4 cavernas, 3 delas foram reservadas para os mortos, estão escuras elas,
mas uma delas foi reservada para os mortos justos, ela que jorra água. Dessa forma, o anjo falando, dessa forma há um espaço que foi preparado para os pecadores que, ao morrerem e serem enterrados, não chegaram a sofrer em vida uma sentença. Que tem uma classe de pecadores que não sofreram uma sentença em vida e que vão para uma dessas cavernas, e nessas cavernas eles vão sofrer uma sentença que deveriam ter sofrido em vida, é isso? Não estou entendendo, mas é interessante. Ali, suas almas ficarão isoladas até o grande dia do juízo, o dia do castigo e do sofrimento reservado aos que foram condenados para sempre. Quando então se exercerá a vingança das suas almas, nesse lugar ele os manterá aprisionados até a eternidade. Existe igualmente outra seção, que se destina às almas dos queixosos, dos que reivindicam justiça por sua ruína, por terem sido mortos nos dias dos pecadores. E uma outra seção foi feita para aqueles homens que não foram justos, mas sim pecadores, totalmente ímpios e cúmplices dos perversos. Suas almas não serão castigadas no dia do juízo, mas também não serão ressuscitadas. Espera aí. Tem 4 cavernas. A primeira é reservada aos pecadores que não sofreram uma sentença em vida. Sofrerão lá, nesse lugar terrível. Na segunda é sobre pecadores também, se eu entendi errado, me corrijam, que reivindicam justiça por sua ruína. E a terceira é de homens ímpios, pecadores, que são cúmplices dos perversos e suas almas não serão castigadas no dia do juízo. Ou seja, não vai ter castigo para eles no dia do juízo. Mas também eles não ressuscitarão no dia do juízo. É isso. Então eu louvei ao Deus da glória, dizendo: glorificado seja tu, Senhor, justo juiz do mundo. Não é uma visão interessante essa questão? É disso mesmo que eu estou tentando entender. É sobre essas questões que eu estou tentando entender. Não vou falar minha opinião a respeito desses textos em si, porque eu ainda não tenho opinião sobre isso. Né? Estou falando de uma espécie de consciência após a morte. Mas, nos vídeos seguintes, eu vou falar sobre a segunda hipótese do que acontece depois da morte, que é o sono da alma. Quando os mortos dormem, certo? Mas antes, nós vimos esse tal lugar de sofrimento na parábola do rico e Lázaro. Nós vimos que aqui em Enoque, nós vimos que lá em Apocalipse, que as almas dos justos clamam por vingança. Nós vimos no livro de Enoque que a alma de Abel clama por vingança. Nós vimos que existem 4 cavernas, 3 destinadas aos ímpios, com seções diferentes, né? E uma reservada aos justos, onde eles descansam. E as 3 são escuras e uma delas é clara. Sobre esse lugar terrível, vale a pena também eu ler outro livro que está fora da Bíblia. Não levem como doutrina, mas eu acho bem interessante, que é o Apocalipse de Pedro. Lembra quando Pedro teve a visão de Elias e Moisés junto com Cristo na transfiguração do monte? Não é? Pedro, João e Tiago viram essa cena, não é? E essa cena é relatada nos evangelhos. Mas, fora dos evangelhos, existe um livro chamado Apocalipse de Pedro, que conta mais a respeito da visão de Pedro daquele dia, não é? E, só um momento. Então, voltando aqui,
existe esse livro, Apocalipse de Pedro, que está fora da Bíblia, não é? E nele, Pedro, ele conta mais do que ele viu a respeito daquela visão da transfiguração do monte de Jesus Cristo, em que ele viu Moisés e Elias. E ele fala que ele vê aonde estão os justos que morreram nessa visão. E na mesma visão, ele também vê um lugar horroroso, onde estão os pecadores, não é? E ele diz o seguinte, no Apocalipse de Pedro, vamos ler? E numa visão bastante contrária, eu vi um horrendo e esquálido lugar reservado para a punição tanto dos homens maus, quanto daqueles anjos que se deixaram vestir pelas trevas. E vi ali alguns que estavam pendurados pela língua. Pendurados pela língua. Estes são aqueles que blasfemam dos que trilham os caminhos da justiça. Lá eles são castigados com fogo. E havia ali um grande lago cheio de lodo, onde jazem as pessoas que pervertem a justiça, provocando a tristeza dos santos anjos. Havia também mulheres penduradas pelos longos cabelos sobre a lama borbulhante. Estas são aquelas que se adornam para se prostituírem. E os homens que com elas se deitam para se contaminarem também são pendurados pela cabeça e se agitam sobre a lama. Pelo que eu disse, não quero vir jamais para este terrível lugar, disse Pedro. E eu vi os assassinos e todos aqueles que conspiraram com eles, estavam postos em um determinado e estreito lugar, cheio de serpentes venenosas que os afligem. Eles saem por um pouco de tempo, mas logo retornam para o mesmo suplício. E os vermes, como se fossem nuvens escuras, os atormentam. E as almas dos mortos se levantam e veem a punição daqueles que os mataram. E dizem, ó Deus, justos são os teus juízos. E aí, galera? É terrível esse lugar. Não longe dali, eu vi outro lugar estreito, para onde corriam o sangue e a sujeira daqueles que estavam sendo punidos. E formou-se ali um lago. Ali estavam mulheres atoladas em sangue até o pescoço, contra as quais clamavam crianças nascidas antes do tempo, porque seus filhos choravam e lançavam contra elas brasas de fogo que as feriam nos olhos. Estas são aquelas que foram acusadas pela prática do aborto. E outros homens e mulheres que estavam queimando foram lançados em um lugar escuro, onde eram espancadas por espíritos malignos, e as suas entranhas eram devoradas por vermes vorazes. Estes são os que perseguiram os justos e os entregavam à morte. Homens e mulheres rangiam os dentes de dor, pois seus olhos eram feridos com ferros em brasas, já que eram pessoas que blasfemavam e usavam de calúnias contra... Aí o manuscrito acaba neste momento. Viram, galera? Será que existe esse Hades? E o lugar de tormento? Vimos na Bíblia que o rico estava em um lugar de tormento. E vimos em Enoque e em Apocalipse de Pedro detalhes sobre tal lugar de sofrimento. Terrível, não é? É de se dar medo ou não é? Então, é isso. Vamos ficar por aqui. Mais um vídeo. Vou deixar no link aqui, na descrição aqui, um vídeo
de um relato de uma pessoa que praticamente morreu, teve uma experiência de quase morte, só que ela voltou. E nesse vídeo ela relata tudo que ela passou nesses dias em que ela esteve praticamente morta. E também é terrível, não é? E no próximo vídeo eu falarei um pouco sobre as minhas experiências no mundo dos sonhos, sobre a paralisia do sono. Valeu, galera! Feliz a todos, que Deus abençoe a todos. Até uma outra hora.